Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Link e hoje converso com Érica Cristine Kneip e Andrei Machado. De Vitória, no Espírito Santo, Érica é arquiteta e urbanista, mestre e doutora em transportes. Desenvolveu pesquisa de pós-doutorado no tema mobilidade urbana no Instituto Superior Técnico de Lisboa. É professora e pesquisadora na Universidade Federal de Goiás. E nascido na cidade de Morrinhos, em Goiás, mas morando em Goiânia há mais de 40 anos, Andrei é arquiteto e urbanista pela PUC Goiás e especialista pelo IPOG em Incorporação e Negócios Imobiliários. Foi vice-presidente de Relações Institucionais da ASBEA Goiás e está conselheiro do CAU Goiás para o período 2021-2023, atuando como coordenador da Comissão de Exercício Profissional Ensino e Formação. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Esse episódio é oferecido pela Urbimi, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urbi.me e invista a partir de R$1.000. Sejam muito bem-vindos, Érica, Andrei, é um prazer falar com vocês, aí de Goiânia, imagino que vocês dois estejam em Goiânia, eu estou aqui gravando de Porto Alegre. E eu estava há algum tempo já querendo fazer esse episódio, mesmo depois de já ter gravado um na temática sobre a mobilidade de Goiânia, sobre o urbanismo de Goiânia, né? Sobre a forma urbana da cidade, como é que a cidade é organizada, justamente porque a cidade recentemente aprovou um novo plano diretor. Então esse foi o gancho para o tema de hoje. E queria começar perguntando pro Andrei, para dar uma introdução, assim, bem geral, talvez, para os nossos ouvintes, para falar um pouco sobre a cidade, né? Como que a cidade está organizada. Eu sei que, né, a cidade, diferente de muitas outras cidades brasileiras, né, ela tem um território bastante plano, né? A gente ouve muito falar dos arranha-céus surgindo perto do centro da cidade, entre os prédios mais altos do Brasil. Então, assim, André, se tu puder, assim, só dar uma contextualizada nisso, né? E aí, depois a gente pode seguir com a Érica para ela nos explicar um pouco sobre a parte de mobilidade, né? Bom, como que a forma urbana interfere na questão de mobilidade da cidade. Perfeito, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, né? Para a gente poder participar aqui com vocês e tentar falar um pouquinho sobre esse novo momento que Goiânia deve estar começando com a validação do plano diretor que foi aprovado ano passado. Contextuando um pouco na relação do tempo. Esse plano devia ter sido gerado, aprovado, mais próximo do ano de 2017. Como mandava o regramento anterior, a cada 10 anos, uma revisão do plano diretor, pelo menos. Então, ele é de 2007 para 2008, mas começou a valer em 2010 aproximadamente. Houveram algumas intempéries no primeiro, na revisão anterior, e esse se prolongou muito, por questões políticas, depois, evidentemente, pelas questões da pandemia. Então, o processo foi muito longo, né? Houveram 2 prefeitos envolvidos nessa parte do processo, o Íris e agora o Rogério, que foi quem aprovou, e esse plano, do jeito que está, foi aprovado no começo do ano passado e começou a ter validade a partir do dia 1º de setembro do ano passado. Mas como todo plano diretor, ele necessitava de uma regularização complementar, que são as leis complementares, o Código de Edificações, adaptação, zoneamento não, que estava no plano diretor, mas parcelamento urbano, um conjunto de aproximadamente algo em torno de 14 leis complementares. E isso não aconteceu. Então, de setembro até pouco tempo atrás, a gente não teve nenhuma das leis complementares votadas pela Câmara e sancionada pelo prefeito. Então, foi um pouco caos, sem fazer um trocadilho, esse período sem leis específicas complementares para a gente poder ter uma cidade mais bem regrada, né? Esse plano diretor teve há 2 semanas atrás, se eu não estou enganado, a aprovação do seu Código de Edificações, e algumas outras leis já haviam sido aprovadas no começo desse mês de janeiro. Ainda estamos num processo meio turbulento, meio nebuloso, porque desde setembro até agora a gente não consegue colocar um
projeto de arquitetura de grande porte, por exemplo, para ser analisado e aprovado, porque a gente não consegue tirar aqui o documento de uso do solo, que é aquele documento prévio que apresenta os parâmetros urbanos, né, para aquele endereço a que se destina o projeto que a gente vai desenvolver. Se nós não conseguimos tirar o documento de uso do solo, que é um documento necessário ao processo, a gente não consegue desenvolver o projeto e, evidentemente, não consegue protocolá-lo e colocá-lo para dentro. Aparentemente, agora, nessa virada de janeiro e fevereiro, a gente já deve ter isso resolvido, segundo os contatos que eu tive com o próprio pessoal da Secretaria de Planejamento lá, o secretário Valfran, né, havia passado isso algum tempo atrás para o mercado. Hoje, inclusive, alguns arquitetos participaram lá na prefeitura na apresentação do novo Código de Edificações de Goiânia, que tem algumas relações principalmente ao edifício, né, não a questão da mobilidade urbana no contexto global, que a Érica vai falar, com certeza com muito mais propriedade que eu, mas eles estavam falando da parte dos projetos de arquitetura dos edifícios, das casas, do comércio, como será agora com a apresentação. E junto com essa apresentação do Código de Edificações, também foi-se apresentado o modelo do rito do processo de aprovação dos projetos a partir de agora. Ou seja, tudo se preparando para regularizar esse processo junto à prefeitura e voltar ao modelo digital de análise e aprovação de projeto que Goiânia já tem. Ainda muito burocrático, ainda um pouco complexo. Conheço alguns outros municípios que já usam processos digitais de análise e aprovação, mas já é um excelente encaminhamento, digamos assim, essa modernização do processo. Tira um pouco do papel. Anthony? Andrei, tu nos explicou aqui pra gente, né, bom... da parte histórica aí, né? Em que pé que tá o plano diretor, né, o que ainda falta ser regulamentado. Antes de passar para ele, explica um pouco para os ouvintes, assim, quem não é de Goiânia, né, e quer, digamos assim, tentar visualizar a cidade, e assim, bom, como que é essa cidade e, digamos assim, que problemas a revisão do plano diretor estava tentando endereçar, né? Ótimo. Quais eram, digamos, os pontos centrais do debate? Perfeito. No modelo anterior do plano diretor, que foi trocado agora, houve uma alteração e Goiânia é uma cidade que não tinha índice de aproveitamento gabarito. O céu é o limite, desde que respeitados alguns outros parâmetros, como recuos horizontais, né, os recuos pelos pavimentos, o cone, né, dos recuos. Você poderia, em áreas consideradas zonas de adensamento, as áreas adensáveis ou adensáveis em desaceleração, o que você quisesse ocupar dentro do terreno, o máximo do potencial era infinito. Aquilo que você tivesse intenção, você conseguindo colocar ali dentro, respeitando as questões dos recuos, você poderia, né? Você fez menção, Goiânia hoje tem o 5º maior edifício residencial do país, vai ficar para trás daqui uns dias, porque já existem outros projetos até maiores, aprovados até mesmo em Goiânia, né? Mas tem um com 180 metros de altura, aqui no setor Nova Suíça, com índice de aproveitamento acima de 10 vezes. Aqui na região de um bairro de alta classe aqui, o Marista, perto do Areião e próximo ao Parque Flamboyant, existem outros grandíssimos empreendimentos acima dos seus 120, 150 metros também, e que tem mais de 10 vezes de aproveitamento do terreno. O que significa esse índice? Se eu tiver um terreno de 1.000 metros quadrados, eu posso construir 10.000 metros quadrados, por exemplo, de área privativa, não de área total construída. 10.000 metros quadrados de área privativa seria alguma coisa hoje em torno de uns 17.000 metros quadrados de área construída num terreno de 1.000 metros quadrados. Então, Goiânia se viu necessitada de voltar à questão de controle de densidade, e aí o parâmetro escolhido foi o índice de aproveitamento, e não cálculo de densidade, como eu, pessoalmente, sou mais favorável, mas voltou-se então à condição do índice. O índice que o mercado queria seria alguma coisa em torno de 8 vezes, a prefeitura quis, durante a análise do plano diretor, fixar em torno de 5 vezes, chegou-se uma média ponderada para baixo de algo em torno de 6 vezes a área do terreno, como potencial máximo construtivo, nas regiões marcadas como áreas adensáveis, com possibilidade de negociação de mais um incremento de 25% da altura, que na verdade faria esse índice chegar a 7,5 vezes o potencial construtivo. Nas outras zonas, áreas de desaceleração, por exemplo, que são áreas onde Goiânia já está muito adensada, como Alto do Setor Bueno, Nova Suíça, que são também bairros de classe média alta e alta, os parâmetros
parâmetros foram reduzidos, porque o impacto na questão do trânsito já é pesado, de certa forma. Não só por isso, mas também por isso. E esses índices ficaram restritos a 5 vezes. O restante da cidade, o cálculo já foi feito de um jeito diferente. Nas áreas de adensamento básico, parte do centro e alguns outros bairros mais centralizados, os mais afastados têm esse índice com certeza, ficou-se restrito a edificações de até 12 metros de altura ou 4 pavimentos no máximo, e aí com cálculo de densidade por densidade e não por parâmetro de aproveitamento do terreno. Então, nas áreas de adensamento básico, o máximo que a gente pode fazer é uma unidade imobiliária a cada 90 metros quadrados de terreno. Um lote simples, urbano, de 360 metros, por exemplo, 12 por 30, que era um padrão comum até alguns anos atrás, a gente conseguiria colocar no máximo 4 unidades imobiliárias autônomas dentro dele. Então, isso virou os parâmetros que nós temos hoje, né? O principal ganho com isso em relação ao plano anterior, no meu ponto de vista, é esse controle de densidade. Né? Continua sendo alto, sim, mas muito menor do que os padrões que as outras, que as incorporadoras estavam trabalhando até a virada da lei. Então, o mercado agora está tentando se entender com aquela dinâmica, né? O valor do terreno já não tem mais o mesmo potencial de edificação, mas o valor do terreno ainda não desceu, e aí vem a parte das economias dentro do processo, o custo de obra, preço de terreno, potencial reduzido, né? Nós estamos nesse momento de adaptação dessas realidades, né, para o mercado. Pessoal vinculado à ADEME, Sinduscon, Secov, né, está começando a fazer alguns bons exercícios para conseguir viabilizar esses novos empreendimentos, já que não existem mais os potenciais que existiam anteriormente, né? Goiânia é uma condição sui generis. Goiânia não tem zoneamento mais por bairro, por setores. Foram criados, né, os conceitos de corredores viários, né, e nas linhas desses corredores viários, 3 quadras ou 300 metros, dependendo mais ou menos da relação, você tem as áreas mais passíveis de densidade, e quanto mais afastado você ficar, menor a redução. Então, aí você não teria as áreas adensáveis, teriam as áreas de adensamento básico, né? Houve um pequeno conflito, tentou-se mitigar, por exemplo, para aqueles bairros que tinham um certo valor histórico, como o setor sul de Goiânia, que tem o projeto Cura. Então, parte do setor sul foi preservado, não se tem esses índices potencializados, mesmo ele estando relativamente bem servido pelas avenidas, né? Mas o seu traçado não permite muito que você realmente proponha essas densidades, né? São vias mais estreitas, são ruas sem saídas, né? As cul-de-sacs, um traçado mais orgânico, né? Que é um pedaço histórico. Então, esse pedaço do setor sul, mais o setor Jaó, por exemplo, também, eles tiveram os seus parâmetros mais regrados ainda, né? Então, houve uma certa preocupação, evidentemente não agrada muito ao mercado, mas também não agrada muito a algumas organizações, como a gente citou agora o setor sul, né? Foi uma mobilização, foi o pessoal da APROSUL, Associação dos Moradores do Setor Sul, né? Que politicamente se incorporaram, digamos assim, e conseguiram converter esse interesse de preservar mais a questão do plano, por essa relação histórica do traçado urbano que ele tem, para que não houvesse essa questão de descaracterizar essa proposta como ela, né? Então, tem essas considerações. Outra consideração que Goiânia tem muito é a questão de maior densidade junto a regiões mais valorizadas, segundo o mercado, que são as praças e os parques, né? A região do Parque Flamboyant, a região do Areião, a região do Vaca Brava, né? Algumas praças importantes antigas, Praça da T25 no setor Bueno, Praça da T23 no setor Bueno, parques mais novos, como eu já citei o Flamboyant e o Parque Cascavel, né? Que não atinge ainda um alto padrão, mas é uma região que o mercado imobiliário busca muito, exatamente por essa característica, né? Mais próximo da natureza, aí o mercado também vê essa condição de aproveitamento dessas regiões. Então, essas dentro da cidade receberam esses potenciais mais alavancados, continuaram tendo potencial de alta densidade,
mas agora com esse redutor, né, porque agora tem esse índice máximo de aproveitamento que antigamente não tinha. E resultava em empreendimentos, como você mesmo citou aí, né, o Orion, que é um complexo, né, multiuso e grande, o Kingdom Park, que é um residencial, ele é grande, né, que tem uma densidade muito baixa, apesar dele ser alto, porque eles são apenas um apartamento por andar, então em 2.000 metros quadrados de terreno são 48 moradores. O prédio tem 180 metros de altura, mas o impacto na relação com a vizinhança, tirando a relação da altura, né, a questão de impacto na mobilidade é bem menor do que alguns outros empreendimentos que a gente considera aqui como pequeno primes, apartamentos de 1 quarto, 2 quartos compactos, que na mesma área, com certeza, teria pelo menos 4 vezes mais unidades. Então, essa relação de densidade, nós entendemos, né, é muito mais interessante que a condição da aplicação do índice. Mas, voto vencido, o modelo escolhido por Goiânia foi a volta do cálculo de densidade como parâmetro de aproveitamento de terreno. Maravilha. Não sei se eu falei demais. Uma bela introdução. Érica, o que você pode falar em relação à mobilidade desse modelo que Goiânia estava seguindo, digamos assim, anterior à revisão, né, com esses edifícios sem limite de índice de aproveitamento, né, esse adensamento da área central, em relação à forma urbana que a cidade vinha desenvolvendo, né, e o que pode se esperar, né, em relação à mobilidade com essa revisão, né, partindo aí dos comentários que o Andrei fez em relação a, né, a gente vai ter um controle maior dos índices, índice ou densidade, o que pega mais, digamos assim, para a parte de mobilidade. Olá a todos, reiterar então que é um prazer participar com vocês, né, discutir cidade é sempre muito bom, discutir Goiânia também é muito bom. Uma pequena introdução para a gente, né, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, né, sobre Goiânia. Goiânia é uma cidade linda, né, pouca gente conhece, é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, faz parte de uma região metropolitana de 2,5 milhões de habitantes, então é uma grande metrópole, e como toda grande metrópole tem, né, muitos problemas e muitos desafios. Goiânia é uma cidade planejada, é uma cidade nova, né, parada das capitais brasileiras, é uma cidade planejada, e se eu não me engano, este é o 6º ou 7º plano diretor, não sei se o Andrei tem de cabeça, né, mas os meus colegas professores lá da UFG que estudam tem vários artigos publicados nesse sentido. Então, assim, Goiânia sempre teve planejamento, sempre teve plano, né, e mais recentemente os planos foram transformados em lei. Goiânia, ela então, né, do seu planejamento inicial, é uma cidade radial. O município, ele converge para o centro da cidade, que é o que nós chamamos de praça cívica, né? Então, qualquer pessoa que tiver curiosidade de dar uma googada no Google, entrar no Google Maps, vai ver que Goiânia é radial e converge, então, para essa praça. Então, as vias radiais, né, a configuração radial, ela sempre traz um desafio também para a parte de mobilidade. Goiânia, lá em 2007, aprovou um plano diretor que apostou muito alto na relação transporte e uso do solo, né? Então, lá em 2007, foi aprovado esse modelo que o Andrei mencionou, de tentar compatibilizar maiores densidades nos eixos estruturantes da cidade, e esses eixos deveriam ser dotados, né, de um bom transporte público coletivo. Então, olha, isso, né, é quase que o precursor do que a gente mais na frente veio chamar de desenvolvimento orientado ao transporte, né? Então, Goiânia, lá em 2007, já trouxe essa necessidade de compatibilização, transporte do solo, maiores densidades nos corredores de transporte. E esse plano agora de 2022, ele ratificou isso, né? Então, continuamos nesse modelo, até porque não tinha como pensar, né, em alterar, e então, em muitos lugares majorou a densidade. Agora você pode, né, nas faixas bilaterais aos corredores, adensar até 350 metros na maioria dos lugares. Então, Goiânia arriscou muito, né, nessa questão, e hoje ratificou esse modelo de adensamento ao longo dos corredores. Só que desde 2007 até 2022, muito pouco do que foi planejado com relação à mobilidade saiu do papel. E, em contrapartida, as densidades foram acontecendo. Então, você já tem muitos bairros da cidade, como o próprio André disse, você já tem uma alta verticalização, você tem um aumento de cidade, mas aquele modelo pensado lá, né, de corredores estruturantes com base no transporte público para atender essas maiores cidades, isso não foi implementado. Então, Goiânia, hoje, você tem um grande índice de motorização, as pessoas usam muito carro e moto, né? Você tem um transporte coletivo que não atende ao que foi planejado, não atende às necessidades da população, é um sistema que é moderno, né, e
que vem sempre tentando melhorar e se adaptar, mas ainda não atinge. E se a gente pegar aqueles princípios lá do desenvolvimento orientado ao transporte, a gente sabe que um dos grandes desafios de uma cidade pensa em implementar, né, a densidade de eixos, é uma medida muito impopular, mas muito necessária, que é o desincentivo ao uso do automóvel. Então, assim, é muito, às vezes, muito prático, né, para o mercado imobiliário, para os gestores falar, vamos adensar os eixos, vamos fazer uma cidade compacta, mas se esquece, ou às vezes, né, não tem a atitude necessária para implementar tanto a melhoria do transporte público, o incentivo à questão, né, dos modos não motorizados, mas principalmente o desincentivo, o desencorajamento ao uso do automóvel. Então, no nosso plano diretor agora de 2022, esses preceitos estão lá descritos, né? Então, olha, muito seguindo, inclusive, a Lei Federal de Mobilidade. Olha, né, vamos priorizar o pedestre, o ciclista, o transporte público em detrimento do modo motorizado. Mas, assim, eu vejo com muita preocupação, né, acontecer a mesma coisa que aconteceu de 2007 para cá. O que nos garante daqui para frente que esses eixos vão ser adensados, lembrando que essa faixa de adensamento aumentou, o que nos garante que essa infraestrutura para o transporte público, né, para os modos ativos, pedestres, isso vai ser implementado. Então, assim, acho que Goiânia, mais uma vez, né, apostou muito alto nessa integração do transporte no solo. As densidades estão acontecendo, vão continuar acontecendo, e a nossa infraestrutura de transportes não aconteceu. Será que ela vai acontecer daqui a frente, né? E aqui em Goiânia, se a gente pega o plano diretor, como eu falei, tem muitos princípios muito adequados, né? Então, você pega a lei, ela é muito adequada no sentido de mobilidade sustentável, mas o que garante que isso tudo vai ser implementado, né? Nós não temos, assim, uma forma de medir, nós não temos indicadores, nós não temos um plano de mobilidade. Então, assim, você perguntou, Antônio, e daqui para frente, né? Daqui para frente eu tenho muito receio que com esse elevado índice de motorização e elevadas densidades, que os congestionamentos aqui vão piorar e piorar muito, né? Por quê? Porque, infelizmente, a utilização, né, do transporte público, o benefício aos modos ativos, ela acaba ficando muito mais na retórica do que na prática. E a gente sabe, né, que, assim, o transporte público pode ser excelente, o ônibus pode ser pintado de ouro, mas se você não tiver alguma medida de desincentivo ao uso do automóvel, as pessoas dificilmente vão migrar, né? Elas só vão migrar, basicamente, se ele for muito mais barato ou se for muito mais rápido, porque voluntariamente as pessoas não migram. Então, assim, Goiânia apostou nesse modelo de cidade compacta, né? Teve várias evoluções do plano de 2007, várias evoluções agora no plano de 2022, mas pegando a resposta, né, sobre mobilidade especificamente, nós implementamos maiores densidades, né, aumentamos a possibilidade de adensamento em determinadas áreas, mas a infraestrutura para o transporte vai ser implementada, né, algum tipo de desincentivo ao uso do carro vai acontecer, senão nosso futuro é muito complicado. Muito legal, Érica. Pegando só o gancho do que a Érica falou, o plano diretor faz menção, o plano de mobilidade é lei complementar, existe, mas a questão de será aplicado, né? O conceito dos corredores está, no meu ponto de vista, correto, mas se o poder público não interage na relação de fazer a entrega também dessa relação do transporte, né, vai ser apenas um bom plano, vai ser apenas uma boa lei complementar sobre mobilidade, mas ela não terá sua aplicabilidade conduzida, né? Então, junto com a questão da legislação, a ação do poder público, como a Érica mesmo já fez a menção, é mais do que uma obrigação, posto que já está aprovado, posto que já está em prática, posto que já está aprovado, né, deverá ser posto em prática. Muito legal. Érica, queria te fazer duas perguntas baseado aí no teu relato e no do Andrei, que é o seguinte: você falou que o plano diretor realmente traz, né, conceitos, digamos assim, mais contemporâneos, né, em mobilidade, para priorizar mobilidade ativa, transporte de ônibus, o próprio questão de adensamento ao longo dos corredores faz menção a isso. Mas eu dei uma olhada no texto, né, e tem alguns fatores que me chamaram a atenção, que eu queria, né, só chamar para a tua avaliação, né. Por exemplo, tem um trecho ali que fala sobre o programa de planejamento e educação da rede viária, que prioriza, por exemplo, a fluidez no trânsito, com itens como a previsão de implantação de túneis, viadutos e vias expressas para esse objetivo. No dimensionamento da rede viária, praticamente todas as vias prevêem faixas de estacionamento, né, sendo em vários casos, 2 faixas, né, uma de cada lado, que a gente sabe que, de certa forma não, né, na prática subsidia, né, o uso do carro nas vias. Também não sei se mantém ou se introduz, o Andrei até pode esclarecer, a obrigatoriedade das vagas de garagem, né, então uma vaga por unidade
cidade, em edifícios residenciais, enfim, uma vaga a cada 100 metros de área privativa, né? Que também, né, a gente costuma repetir aqui no Caos Planejado que a vaga é a entrada do apartamento, né? Tu tem que pagar pela vaga de garagem, né? Já tá pagando, já sai pagando pela vaga de garagem antes mesmo de ter o apartamento. Então, né, a pessoa já paga pelo lugar de guardar o automóvel, sendo mais um incentivo ao seu uso. Então, enfim, primeiro essa pergunta assim, puxa, será que de fato, né, esse plano tá indo nessa direção, ou será que não? Será que é mais assim, uma intenção não, né, que não é efetivada na prática? Ou será ainda que é um plano com, assim, conflitos, né? Assim, ele diz uma coisa num lado, né, pede uma coisa no outro, e aí, né, fica uma coisa ambígua. Qual que é a sua interpretação sobre isso? A minha percepção é muito similar à sua, né? Assim, na época das audiências do plano, né, principalmente quando o processo estava sendo conduzido pela prefeitura antes de ir para a Câmara, eu participei de inúmeras reuniões e eu sempre batia nessa tecla. Eu falava, gente, a questão de mobilidade sustentável, ela está descrita, mas ela não é tão explícita, né? Por quê? Porque você tem alguns pontos de contradição, igual exatamente esses que você mencionou. Tem a questão, olha, né, eu tenho que garantir prioridade ao pedestre ciclista, mas eu também tenho que garantir fluidez ao automóvel. Peraí, as coisas, né, você não faz as duas coisas, ou a prioridade do pedestre ciclista no transporte público, né, ou é do automóvel. Então, Goiânia tem muito isso, né, meio que até parece que na cultura da população, na cultura da gestão. Não sei se você sabe, vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça, você já deve ter ouvido falar ou visitado o projeto do BRT aqui em Goiânia, né? Então, assim, existe quase que uma necessidade da gestão de quem desenvolve os projetos de compatibilizar transporte público, pedestre, ciclista e automóvel. São coisas que não dá, né? Não dá para você fazer isso. Então, o BRT hoje é um projeto que tem muitos problemas, né? Porque quis juntar isso tudo e principalmente não diminuir o espaço que era destinado ao automóvel. Peraí, se a prioridade é do pedestre, do ciclista, do transporte público, e lá uma das primeiras diretrizes do plano no capítulo de mobilidade é melhorar a equidade do espaço viário, como é que você vai priorizar fluidez de via, viaduto, né, passagem em desnível e tudo mais? Então, tem sim contradições. Na época das audiências, eu falei em várias reuniões, colegas falaram, né, porque assim, é tão difícil você realmente implementar medidas para viabilizar a mobilidade sustentável. Se você deixa uma brechinha, é lá na brechinha que o pessoal vai acabar, né, vai agir, vai investir, vai destinar recursos. Então, tem essa contradição, tem esse problema. E a questão de estacionamento em Goiânia é um grande problema, porque assim, você tem muitos edifícios com vagas de estacionamento aquém das necessárias, né? Muitos apartamentos demandam 3, 4 vagas de garagem, tem são apartamentos antigos que tem uma, e o que acontece? O pessoal estaciona na rua. Então, uma parte do espaço viário grande de Goiânia é destinada a estacionamento. Então, assim, isso é uma questão muito séria, né? Eu falo que... Me chamou a atenção quando eu fui na cidade. Inclusive, praças lindas, cheias de carros em cima. Eu falo que estacionamento é uma política fundamental para você, né, ter uma mobilidade adequada na cidade. E é uma galinha dos ovos de ouro. O prefeito conseguir explorar estacionamento enquanto política de mobilidade, eu não estou falando de zona azul, né? Zona azul é uma organização que você faz ali, rotativo, política de estacionamento. Com política de estacionamento, você cria demanda, você cria oferta, você gerencia o trânsito da cidade, onde você quer que as pessoas, né, se desloquem por automóvel, ou você restringe isso. Então, o prefeito no Brasil, de cidade brasileira, que conseguir, né, implementar uma boa política de estacionamento, vai ter muito recurso para investir em mobilidade. Infelizmente, ninguém ainda teve essa coragem. Então, assim, acho que fica aquela questão muito complexa e muito ambígua do, olha, se eu restringir espaço, né, de garagem nos apartamentos, as pessoas vão estacionar na via. E se eu não tiver uma política pública de estacionamento, né, esse impacto do estacionamento da via vai ser pior, porque está ocupando um espaço que é público. Então, assim, é uma questão seríssima, né? Eu entendo que tem que haver uma política de estacionamento na cidade, o veículo é um bem privado, né? Para você ter o bem privado, você precisa arcar com os custos desse bem privado, e em contrapartida você tem um custo muito grande nas edificações para vagas de estacionamento. Inclusive em Goiânia segue aquele padrão, né? A torre que tem uma taxa de ocupação muito maior, ocupa quase que o terreno todo, isso gera paredes cegas, né? Não tem fachada ativa, você gera um ambiente muito ruim para o pedestre, e depois a torre, né, que vem com uma taxa de ocupação menor, ela é mais estreitinha. Então, assim, além de tudo, a garagem impacta muito a paisagem urbana negativamente, né, principalmente se falando de pedestre. Então, estacionamento é uma coisa que não foi bem definida no plano diretor aqui, e tomara que daqui para frente isso entre na discussão, né, e seja adequado. E uma outra pergunta, né, maravilhosa a resposta, né, concordo com todos os pontos que tu levantou, e uma outra pergunta, né, ainda follow-up da tua
a explicação anterior, é dessa relação entre densidade e mobilidade, né? Então você estava falando, não, realmente, né, não teve um investimento em mobilidade adequado, né? Agora, até que ponto, né, a dúvida que eu fico é o seguinte, até que ponto a mudança do plano diretor de restringir as densidades melhora ou piora essa realidade, né? Assim, no fim do dia, né, se não tem mais densidade na área central, alguém vai morar um pouco mais longe e assim sucessivamente, né? Então, assim, ok, a gente não fez a investimento em infraestrutura que deveria. Isso é um dado, digamos assim, né? A minha pergunta é, até que ponto, né, qual a sua opinião em relação a essa política de restrição de densidades, né? Funciona ou não? As pessoas vão morar mais longe, vai ter que usar carro, enfim, né? As pessoas vão estar se deslocando de alguma forma, né? Então, como é que você vê esse um conflito, né? É um dilema. Aqui em Goiânia, na discussão do plano diretor, né, a palavra densidade, eu acho que quem nunca tinha ouvido falar densidade começou a entender de tão discutida que essa questão de densidade foi. Eu sou favorável à cidade compacta e a altas densidades. A grande pergunta é, o que são altas densidades, né? Alta densidade para uma cidade X pode ser diferente de uma alta densidade para uma cidade Y. Vai depender de condição geográfica, condição ambiental, condições de ocupação, sítio histórico, uma série de questões. Então, assim, a gente passou a chamar de densidade qualificada. Qual seria a densidade qualificada para Goiânia, ao invés de falar que a alta densidade seria bom? Então, qual seria a densidade qualificada? Até porque, se a gente falar de uma densidade qualificada para o setor sul, né, que o Andrei mencionou, ela vai ser diferente de uma densidade qualificada, talvez, para o setor marista, que é um setor que está despertando agora para a verticalização. Então, assim, compacidade é bom, né, mas a gente tem que pensar nessa densidade qualificada. Alta densidade, o céu é o limite, né, vamos colocar taxa de ocupação 10 vezes para melhorar a densidade. A gente tem que ter muito cuidado nisso, né, porque também é um discurso que foi adotado por muitas pessoas que alta densidade é bom, cidade compacta é bom, mas espera aí, né, qual é essa alta densidade, quais são os impactos que isso vai gerar, qual é a área que vai receber essa alta densidade. Tem um caso emblemático aqui em Goiânia, que é o setor Alto da Glória e o Jardim Goiás, né, que são bairros que foram concebidos para residências unifamiliares, média e baixa densidade, e lá em 2007 o pessoal resolveu, né, a partir da urbanização dos parques, no caso do Parque Flamboyant, majorar essas densidades, principalmente próximas ao parque. E todo mundo fica muito preocupado com a questão do impacto no sistema viário, congestionamento. Isso é óbvio que vai dar, né, todo mundo se deslocando de carro, não tem restrição ao uso do automóvel, como eu já falei. Mas começou até uma série de impactos ambientais, sombreamento, falta de ventilação, insolação. Então, assim, a densidade não é tão simples assim, né? Então, a densidade também tem relação com verticalização também tem relação com insolação, ventilação. Então, assim, eu acho que isso tudo tem que ser muito bem estudado, muito bem avaliado. As condições do bairro que vai receber isso tem que ser, né? A gente, na época do plano diretor aqui, a gente bateu muito na tecla da simulação, né? Da modelagem. Vamos modelar, né? Quer adensar o setor sul, vamos modelar, vamos ver quais são os impactos derivados disso. Infelizmente, isso não foi feito. Então, acho que hoje a gente já tem muito dispositivo, né? Muito software, muito sistema que possibilita você modelar essas densidades e entender quais são os impactos derivados dessa densidade. Na mobilidade, na questão ambiental, uma série de questões. Então, sim, precisamos estudar, né? Não existe. Alta densidade é bom? Peraí, não sei onde, né? Quais são os impactos? Baixa densidade é bom? A cidade não vive só de alta densidade, né? Você ter diferentes densidades, diferentes tipos de ocupação, diferentes tipologias, isso faz parte, isso enriquece a cidade. Mas vamos parar de falar, né, que alta densidade é bom. Não, peraí, né? Eu acho que isso tem que ser falado com muito cuidado. Sem dúvida, né? Eu acho que, se eu não me, assim, pelo menos andando por Goiânia e vendo também, explorando ela pelo Google Maps, talvez a grande maioria da cidade seja horizontal, né? Assim, pega a região metropolitana, né? Os subúrbios, em termos de, assim, de área, né, ocupada, tem muitas casas, né? Ela tem até pela geografia, assim, ela parece ter um certo espraiamento, né, ao redor desse centro, que é uma opção, né, que as pessoas certamente devem buscar, né, dada talvez a relativa facilidade de se transportar na cidade. Não sei qual que é a visão de vocês como moradores sobre isso. Goiânia é uma cidade bem plana, né? Ela não é uma Belo Horizonte, né? Só tem rua que sobe, rua desce, digamos assim. Ela é bem mais tranquila nessa condição, né? E a questão da sua ocupação, ela, como bem dito pela Érica, né? Ela aproximou as pessoas de melhor padrão aquisitivo para essas áreas mais bem dotadas dos parques e das praças,
né? Isso é público, é notório, né? E ao lado de grandes equipamentos, né? O Alto da Glória, por exemplo, Jardim Goiás, estão ao lado do maior shopping, né? Não é nem um shopping municipal mais, ele já é um shopping regional, pela sua localização próxima à rodovia, né? Pelo tamanho e porte dele, né? Hoje pessoas vêm do interior e visitam o shopping, né? Sua praça de alimentação e fazem as suas aquisições, né? Então, isso aconteceu. Alguns bairros mais centralizados, não centro, mas do entorno próximo do centro, há uns 30 anos atrás, como o setor oeste Bueno, começaram a sua verticalização, ainda em outros planos anteriores, que tinham índices bem mais restritivos, né? Antigamente, antes do plano que a gente acabou de trocar agora, o índice máximo de aproveitamento era 3, com possibilidade de algumas trocas urbanas ali, artigo 129, 131 da lei anterior aí. A gente conseguiria chegar a 4,5 vezes, se eu não estou enganado. Era o máximo do potencial construtivo à época, né? Goiânia, por ser plana, ela já está muito ocupada, ela tem poucas áreas urbanas, rurais, né? A macrozona construída, que é aqui como se chama a zona urbana, ela é gigantesca, né? Quase toda já ocupada, poucos vazios urbanos com potencial de se propor algum tipo de ocupação, loteamento ou outras formas de parcelamento e ocupação. Só que Goiânia, primeiro, não fez o dever de casa com seus corredores viários, a sua mobilidade ela não é muito completa, e ela não criou outros pontos de centralidade atrativo que pudesse fixar esses moradores nas suas regiões. Eles precisam fazer esse deslocamento. Então, a questão de propor espaços para a verticalização mais distantes que o centro, sem a devida tomada de cuidado com a oferta de serviço, entretenimento, lazer, educação e segurança, vai fazer com que esse morador distante, e hoje já é assim, se torne refém do trânsito para ele poder ir fazer essas atividades. Então, essas questões, elas são realmente bem complexas, elas precisam primeiro ser amarradas em relação a toda essa questão da estruturação do seu modo de ocupação, né? Então, isso carece ainda de muito estudo, né? Esse plano diretor provavelmente tem falhas, melhor do que o anterior, com certeza né? Não atendeu a todo mundo, é evidente, né? E a gente precisa entender um pouquinho sobre a questão do regramento, o que fica na mão do poder público em relação a isso, e o que é o entendimento mercadológico sobre essas questões, dessas apropriações, né? Evidentemente, o mercado vai fazer uso do quê? O mínimo da exigência da lei vai ser o máximo esforço do incorporador, por exemplo. Então, se o regramento for pouco restritivo, ele vai se aproveitar. Se ele for mais restritivo, ele vai se adaptar, né? A questão da gente ter uma cidade compacta é, no nosso entendimento também, a melhor formatação, tendo as suas densidades estudadas, principalmente nas regiões onde ainda é possível, ou se for possível complementar, a questão das ofertas de serviços. Água, esgoto, energia, em alguns bairros hoje já bem adensados, né? Junto com a questão da circulação evidente, tá? Já não comportam mais, né? Se você tentar tirar hoje o que a gente chama de AVTO, né? Análise da viabilidade técnico-operacional de água, energia e de esgoto, dependendo da posição que você está, principalmente da energia, você vai conseguir ser atendido daqui 5, 7, 8, 10 anos, e nós bem sabemos que esse não é o tempo do mercado. Então, não se planeja hoje para se entregar em 10 anos. Então, essas relações precisam estar mais bem estruturadas. A questão das ofertas das áreas, das zonas ou das regiões, as manchas passíveis de densidade, para que a gente consiga trazer essa questão da cidade mais compacta, né? A cidade de 15 minutos, né? A questão dessas centralidades, essa questão da relação da cidade com esse aspecto do estudo do novo urbanismo, né? Precisa ser bem estruturado, principalmente no que diz respeito à questão dessas ofertas, né? Se a gente não entregar uma boa mobilidade, se a gente não entregar um bom serviço de água, esgoto, energia, se a gente não entregar, poder público, não entregar a oferta da segurança, lazer, educação, nessas regiões, a gente realmente vai ter apenas um belo projeto de lei. A gente não vai ter uma bela ocupação, né, do modo com que a gente entende que o ser humano esteja no centro, né? Veículo é bom, mas não desse tanto, né? E Goiânia tem um certo casamento com o veículo que a gente realmente precisa estudar. Eu acho que a sociologia disso,
né, que o goiano é apaixonado, ele paga pelo quarto do carro dele, que é a garagem, né, principalmente nas classes mais bem assistidas, né. Goiânia tem uma relação de vaga-população, se brincar hoje, acima de 1 para 1, com certeza, né. Então, é uma questão que precisa ser estudada. O mercado agora vai se entender com a relação do plano diretor, onde a questão até da análise da relação de quantidade de vagas foi alterado. Se a gente der uma lida no plano, a gente vai ver, né, no código, a gente precisa de uma vaga a cada 100 metros quadrados de área privativa. Você viu que eu não falei unidade imobiliária? Não é uma vaga por unidade imobiliária, é uma vaga a cada 100 metros quadrados de área privativa. Se eu fizer o meu apartamento de 100 metros quadrados, a minha casa de 100 metros quadrados, o mínimo da oferta dessa vaga vai ser possível. Se eu tiver apartamentos pequenos, premium, principalmente na região onde vai ser permitido, ainda não li, confesso que ainda não li essa parte do plano, tá? Eu consigo fazer 2 unidades de 50 metros quadrados sendo ofertada apenas uma vaga, né? Por exigência de lei. Isso é uma exigência de lei. Isso não é uma obrigação de mercado, entendeu? Então a gente precisa entender se essa exigência de lei vai ser bem absorvida pela relação mercadológica também, né? Enquanto houver o amor do goiano pelo veículo, isso pode ser um problema. Tem mudado. A oferta dos pequenos apartamentos premium, principalmente nas regiões mais centrais, mais adensadas, ela ainda ocorre na relação de 1 para 1, que era a lei antiga, né? Então a gente tinha já uma oferta em alguns momentos de empreendimentos, como a Érica bem disse, né? Uma oferta de vagas superior à relação da quantidade de unidade imobiliária. Em compensação, existem outras relações, por exemplo, o setor Bueno mais antigo, abaixo da T63, próximo ali do shopping, que eu esqueci o nome, gente, da T4 ali, que a gente tem uma região onde 1/3 da caixa do sistema viário é pista de rolamento. As 2 laterais são estacionamentos, né? Exatamente por uma condição de densidade, oferta de veículo naquela região e sem a devida oferta dessa vaga de estacionamento. Um contrassenso do nosso plano, a exigência das vagas, né? Agora que a fachada ativa está no plano, a gente vai tentar melhorar um pouco essa questão do cenário urbano, principalmente na escala do passante, né? Do pedestre ali, que até 50% da frente dos nossos terrenos, a gente poderá ter oferta do comércio, principalmente para essa coisa vicinal, essa coisa ali do comércio do bairro, comércio local, mas a gente só vai conseguir ver esse resultado quando isso estiver ocupado, né, Érico? Ou seja, nos deem aí pelo menos uns 5 anos até a gente aprovar o projeto, incorporar, construir, entregar e o cliente se apropriar, né? Para a gente ver se isso vai realmente resolver alguma coisa, né? Entendo que sim, né? Esse cenário urbano de Goiânia tende, a partir do momento desse plano, a melhorar um pouquinho mais, né? Mas realmente o regramento e a questão desse estudo das escalas de aproveitamento e densidade, principalmente nas regiões que ainda têm oferta desses serviços públicos, talvez seja o melhor momento da gente tentar se apropriar disso. Uhum. Uma das minhas últimas perguntas aqui para vocês é justamente nessa questão da fachada ativa, né? Porque eu vejo que uma questão em Goiânia, pelo menos da minha experiência pessoal, né, é que apesar de ter bairros bastante densos, né, como vocês falaram, nas regiões centrais, ou mesmo junto a essas vias, corredores de transporte, os edifícios são todos murados, né, cercados ou afastados das calçadas, né, e isso mata a caminhabilidade, mata, né, todo passageiro de ônibus é um pedestre, né, sai de casa, a parada, ele tem que caminhar. Então, eu queria ouvir de vocês, né, seja da Érica para comentar sobre esse aspecto, ou do Andrei para ver se isso foi endereçado no plano, porque eu acho que talvez mais do que uma questão de densidade, no caso de Goiânia, né, é essa relação arquitetônica, talvez, né, dos edifícios com a cidade, que também imagino que seja, né, de alguma forma induzido pela legislação, né, exigência de garagem, afastamento, né, um resultado aí meio planejado, sem planejamento, digamos assim. Bom, como eu comentei a questão, né, da tipologia das edificações e o impacto na mobilidade ativa, do pedestre ciclista, a gente percebe grandes diferenças na cidade, né? Você tem, por exemplo, a parte do centro histórico, onde você ainda tem muita fachada ativa, comércio, né? O centro de Goiânia ainda é muito vivo, diferente do centro de outras cidades. Claro que está degradado, precisa melhorar, mas você ainda tem esse comércio muito... Já existem bairros, principalmente esses mais
mais recentes, né, como a gente citou aqui, o setor Bueno, o próprio Jardim Goiás, Alto da Glória, em que esses edifícios, né, procuraram responder esse maior adensamento. Então você tem essa base estilo garagem, né, que ocupa a maior parte do lote, e a torre mais estreita. Isso você cria, então, grandes muros, né, e isso é muito prejudicial para o pedestre. Imagina o pedestre, né, caminhando, ele olha para cima, tem um muro de quase 9 metros de altura, né, de altas garagens que são de 3 pavimentos. Então, assim, isso realmente prejudica muito a paisagem urbana e não só a qualidade do espaço, como a sensação de segurança, né, porque muitas vias ficam com menos movimento, mais isoladas e tudo mais. Então, assim, é muito perceptível essa diferença, né, que o conjunto dos edifícios formam um espaço mais ou menos propício para o pedestre, para o ciclista ou para o usuário de transporte coletivo, foi falado. E Goiânia é uma cidade também que tem muitos condomínios horizontais, né? Na região leste da cidade, agora está se consolidando um novo bairro ali em direção ao Senador Canedo dos condomínios. Então, também é uma região muito inóspita para o pedestre, para o ciclista, porque são, né, os condomínios horizontais murados. Então, isso também gera áreas na cidade, né, muito suscetíveis à insegurança e também muito desagradáveis, né, muito pouco atrativas para o pedestre e o ciclista. Então, assim, isso é importante, né, essa compatibilização, essa integração do próprio Código de Obras e Edificações com o plano diretor, né, para entender quais são as sensações ou quais são as paisagens, né, os ambientes que serão gerados a partir daquele conjunto de edificações. Tomara que essa questão da fachada ativa, né, seja implementada, porque, como foi falado no início, Goiânia é uma cidade que não tem divisões, né, área comercial, área industrial, você tem a permissão da implementação de atividades, dependendo da categoria da vida, dependendo do grau de incomodidade da atividade. Então, teoricamente, você pode ter, né, um comércio de bairro, um comércio não é de grande impacto, um serviço não é de grande impacto em qualquer parte da cidade. E aí eu vou pegar o link do que o André comentou sobre as centralidades, né? Esse eu acho também um grande problema do plano diretor de Goiânia, né? Nós não temos a previsão de centralidades, novas centralidades. As centralidades vão acontecendo no município. É o caso do Parque Los Andes, aqui um novo bairro, né? Que várias atividades administrativas estão se deslocando para lá. Então, assim, né, uma cidade compacta, policêntrica e com a integração entre essas centralidades, a gente sabe que o novo urbanismo preconiza isso, uma das grandes soluções, né, ou pelo menos uma cidade muito mais sustentável quando a gente tem menores distâncias para percorrer, né? O melhor da mobilidade é quando você não precisa se deslocar, né? Ou você consegue se deslocar numa curta distância. Então, assim, planejar centralidades, né, entender quais são as centralidades existentes, entender se elas devem crescer mais, se elas precisam ser freadas, entender onde estarão as próximas centralidades, isso é fundamental em qualquer processo de planejamento urbano, né? Processo de planejamento que vai envolver o uso do solo e mobilidade, e aqui em Goiânia a gente não tem isso claro. Claro que pegando o modelo de uso do solo, né, o mapinha lá do modelo espacial, você tem uma noção mais ou menos onde, né, determinadas diretrizes vão levar à formação de centralidades, mas isso não é claro, isso precisa ser uma política muito clara, né, para que o território realmente se estruture da melhor maneira possível. E também uma questão muito grave para a gente, como eu comentei lá no início, Goiânia é uma metrópole, né, então os nossos problemas, ou as nossas questões de uso do solo e mobilidade não são municipais, elas são metropolitanas. Então hoje Goiânia tem uma grande centralidade, né, quase que uma única centralidade, que é chamada de centro expandido da cidade, que pega, né, a região central, ali o Bueno, Jardim Goiás e tudo mais, e essa grande centralidade, esse centro expandido, ele recebe fluxos regionais, não são fluxos municipais. Então a gente tem aqui esse grande problema do deslocamento pendular, né, pela manhã, a região metropolitana inteirinha, que é composta de 20 municípios mais Goiânia, vem para Goiânia, e no final da tarde quer voltar para os seus municípios. Então não tem sistema de transporte que dê conta de fazer isso no horário de pico. Então você pensar, né, em policentralidades, né, municipais e metropolitanas também caminha para ser aí uma melhor solução de planejamento, né? Mas a gente não vê isso sendo pensado para Goiânia, a gente vê muito essa concentração no centro expandido, agora nesse novo bairro que vem se consolidando, que é o Los Andes, né, o que tende a agravar muitas questões, porque, de novo, além desse alto índice de motorização, além da falta do desincentivo ao uso do automóvel, a gente tem deslocamentos pendulares a grandes distâncias, né, como outras grandes metrópoles brasileiras, que são, assim, muito impactantes, né, e muito difíceis de resolver se você não mexer um pouquinho na questão da policentralidade no uso do som. Muito bom, excelente conversar com vocês, Érica, Andrei. Eu vou fazer aqui uma pergunta de um dos apoiadores que mandou aqui no chat. O Cristiano, né, pergunta para a Érica se você sabe dizer o tamanho e a qualidade da rede cicloviária em Goiânia, né, se a cidade, porque ele comenta
comenta, né? Ele é um grande ativista aí da bicicleta, né? E da mobilidade a pé e da bicicleta. Ele diz assim, se a cidade é plana e densa, imagino que teria grande potencial de ampliar o número de ciclistas. Mas para isso precisa ampliar a infraestrutura cicloviária. Cristiano, Goiânia é uma cidade excelente para pedalar. O pessoal fala muito do clima do Centro-Oeste, né? Que uma hora tá sol, outra hora chove. Mas, assim, ainda um clima, né, agradável, principalmente se você tirar o horário, né, do sol do meio-dia. Então, tem um potencial enorme para a bicicleta, principalmente por ser uma cidade plana. Lá no plano diretor, tanto no de 2007 quanto no de 2022, tem um mapa, né, previsto a infraestrutura cicloviária, com ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, enfim, inclusive integrando com os terminais de transporte público. Só que, mais uma vez, quase nada foi implementado. Então, em Goiânia, nossa infraestrutura cicloviária é muito precária, né? Como o Andrei já mencionou, o goiano ele tem uma relação com o automóvel muito difícil de ser quebrada, e isso vai acabar refletindo na gestão pública e nas ações da gestão pública. Então, é um potencial enorme para deslocamentos por bicicleta, né, deslocamentos pendulares, motivo do trabalho, mas, infelizmente, essa infraestrutura não foi implementada. E, assim, né, pelo que eu saiba, no curto prazo não tem muita previsão. Porque é aquela questão que a gente sabe, né, para você implementar a infraestrutura cicloviária, você tem que reorganizar o espaço viário e, normalmente, você vai acabar diminuindo o espaço do automóvel. Então, isso é muito difícil, né? Algumas poucas ciclofaixas que você tem, né, as pintadas no asfalto, elas são meros estacionamentos, né? Porque aí a gente pega uma outra questão. Em Goiânia, a fiscalização de trânsito é muito precária, tá? E o desrespeito à legislação de trânsito aqui é uma das coisas absurdas, assim, é uma das coisas... Eu cheguei em Goiânia em 2010, era uma das coisas que mais me chocava. Por exemplo, né, na esquina, em Goiânia, o pessoal consegue estacionar 4 carros na esquina, tá? Semáforo que verde vai rápido, amarelo presta atenção e vermelho vai devagar, né? Nos semáforos que não tem fiscalização. Então, é uma coisa assim, pra gente que estuda isso, né, é muito difícil. Então, fiscalização precária, desrespeito às leis de trânsito, isso gera um índice de acidentes muito alto, muito motociclista, e aí, né, infelizmente, o ciclista e o pedestre vão à mercê de tudo, e acaba sendo um grande risco, né, andar de bicicleta com esse desrespeito à legislação de trânsito, falta de fiscalização e, principalmente, falta de infraestrutura. Mas é uma cidade que tem muito potencial. Tomara, né, que a gestão pública algum dia entenda isso e consiga efetivar isso. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Não tem como dizer que não está correta a linha de pensamento da Érica, né? Eu faria apenas uma complementação. Como a gente entende um pouco o que é a estruturação do negócio imobiliário, né? Que é um fator gerador, né? De impacto nessas condições, a gente entende que a cidade, como um organismo vivo que né? Ela tende ao seu crescimento. Goiânia, por exemplo, capital do estado, né? E toda essa questão do seu entorno, nós entendemos que a relação do usuário, né, principalmente da questão de mobilidade aqui que nós temos aqui, do nosso pedestre, do nosso ciclista, motociclista, usuário do transporte público, usuário do automóvel particular, né, ele precisa estar, primeiro, mais bem assistido com as políticas e com as ações públicas, para que ele se sinta confortável em trocar o seu modal. Eu não vejo como, culturalmente, pelo menos aqui em Goiânia, a gente, por imposição, colocar o proprietário do veículo proibido de utilizá-lo para que ele vá pelo ônibus, que ele mude o seu modal de transporte, se ele não entender que ele está bem servido. Tá? E isso para qualquer faixa social. Então, volto a bater na tecla. A questão da política em relação a regramento e legislação já aconteceu, esse momento está, né? Se ele não é o ideal para a gente, pelo menos ele está lá como regramento. As ações públicas agora precisam ser tomadas. A questão de ativar de novo a questão das ciclovias dentro das nossas ciclofaixas, dentro da nossa cidade, eu acho que precisa urgentemente ser discutido. É um modal interessante, né? Deixar de ser essa maquiagem que aconteceu em alguns bairros, né, com seu traçado, e realmente fazer a ligação, principalmente em relação aos terminais, a relação desses modais já estarem bem interligados. Eu acho muito importante que isso aconteça. Como também acho muito importante que ou a empresa pública de transporte ou as terceirizadas, né, as que receberam a concessão para trabalhar com transporte público, né, que entendessem que a melhor oferta e qualidade tem que acontecer deles, para que a gente consiga dar
mais certeza, mais confiança para o nosso usuário de que o veículo dele ou é obsoleto ou ele pode reduzir muito a questão da sua utilização. A questão de políticas públicas, novamente, para consolidação de outras centralidades, como a Érica mesmo disse dentro, e o link delas, né, a inter-relação delas, é muito necessário que aconteça, né? A questão do Parque Los Andes é uma coisa que hoje a gente enxerga ainda com certa densidade ainda baixa no seu entorno, porque está ali do lado dos Alphavilles, estão fechados, mas o outro lado recebeu potencial de verticalização e provavelmente será do interesse dos empresários do mercado imobiliário a ocupação, né, com alguns edifícios verticais ali, aumentando a relação de densidade, sendo que ali nós só temos 2 vias de acesso hoje, que é aquela baixada ali perto do Serra Dourada, ou eu volto para a GO 020, que é a saída para Senador Canedo, que a Érica já falou, que já está atendida por alguma coisa na casa, se eu não estou enganado, de 14 condomínios fechados entre Senador Canedo e Goiânia. Então, fica muito ruim pensar, né, em uma solução se a política não partir para a ação. É essa estruturação que eu penso que a gente deve tomar agora, né? O planejamento já aconteceu, agora vem o momento da ação, né? Não sei se com o Rogério, com o próximo, afinal de contas ele ainda tem 2 anos, né? Esse ano e o ano que vem, né? Mas a gente espera que essa aplicabilidade realmente aconteça para tentar melhorar um pouquinho essa relação do impacto que nós temos aqui na nossa cidade. Muito bem, obrigado, Érica e Andrei, adorei conversar com vocês, conhecer um pouco mais sobre urbanismo em Goiânia. Deixo a palavra com vocês, ou para as considerações finais, ou se quiserem complementar com algum conteúdo, alguma informação que vocês acharem relevante para esse debate sobre uso do solo, mobilidade, que eu possa ter esquecido ou não perguntado ao longo aí do nosso bate-papo. Mais uma questão que eu acho que é importante a gente mencionar do plano, né, que eu achei também um avanço. O plano, ele traz a importância da relação com o plano de desenvolvimento integrado, né, que seria o plano metropolitano, e com os planos de bairro. Então, o plano de bairro também é uma inovação desse plano, né, que eu achei muito bacana. Foi até uma polêmica se fica, se sai, e que foi mantida. Então, assim, né, num planejamento mais idealizado, num planejamento que a gente precisa buscar, a gente precisa pensar nessa relação interescalar, né? Então, eu venho de um plano metropolitano, no caso, a gente está falando de uma metrópole com mais 20 municípios, onde eu vou ter minimamente as diretrizes compatibilizadas de uso e ocupação do solo, mobilidade, ambientais e tudo mais, né? Afinal de contas, a gente sabe que a cidade, ela funciona como sistema, né? As políticas são todas interligadas, uma política exerce impacto nos demais. Então, isso viria do metropolitano para o rebatido, né, nos planos municipais, e esses planos municipais desdobrados nos planos de bairro. Porque Goiânia, assim como todas as cidades, tem muitas particularidades, dependendo do bairro, da geografia, das questões ambientais. E nesses planos de bairro, a mobilidade e as densidades poderiam ser muito melhor discutidas, né? Goiânia tem áreas de fragilidade ambiental muito grandes, que é a região norte de Goiânia, por exemplo. Então, as densidades propostas para lá estão compatíveis, elas vão impactar essa questão ambiental. Goiânia tem uma fragilidade hídrica muito grande, né? A região metropolitana de Goiânia como um todo, essa parte norte vai entrar nessa necessidade de análise da fragilidade hídrica. Então, assim, eu ainda entendo que, né, planejamento a gente sabe que é um processo, é contínuo, não para nunca, mas pensar nessas questões interescalares, multiescalares, né, é fundamental para a gente realmente conversar nos diversos níveis e integrar com as diversas políticas, né? No mais, acredito que planejar, né, é o primeiro passo, e agora a gente precisa realmente lutar para que as medidas sejam implementadas, né? Como eu falei, Goiânia tem no plano diretrizes muito positivas, apesar de alguns conflitos, né? Muitas dessas diretrizes estão mapeadas, no quais serão os próximos corredores de transporte público, onde vai estar essa infraestrutura cicloviária. Agora, a gente tem que tentar entender, compatibilizar isso com o PPA, LDO, de onde vão sair os recursos e qual o prazo de implementação, né? Também não adianta daqui 10 anos, porque se nada for feito daqui 10 anos, a gente faz outro programa discutindo que o plano de 2022 também não implementou nada, né? E aí? Então, acho que falta muito isso, né? Falta quase um cronograma de ações, um desdobramento, uma complementação de plano, apesar de diversas leis, né, que precisam ser feitas, mas esse estudo do que vai acontecer no primeiro ano, no segundo, no terceiro, de onde vão sair os recursos, porque sem isso, infelizmente, a gente vai ficar mais uma vez num plano de boas intenções. Mas obrigada, viu, Antônio, foi um prazer, obrigada, pessoal, que está com a gente, obrigada, Andrei. Bom, vamos lá, aquilo que a gente já tinha passado um pouco, né, a relação de estudar o macro e atuar no micro, para que a gente tenha soluções, eu acho que é muito importante. A questão das políticas públicas, elas já estão aí em boa parte daquilo que a gente precisa.
como eu disse, boas ou más, elas estão. Aprovado o plano diretor, aprovadas as leis complementares, eu acho que já não tem mais, pelo menos nesse primeiro momento, uma discussão muito grande. Evidentemente, como todas as leis, elas merecem ser discutidas, criticadas e, evidentemente, melhoradas caso necessário a gente entenda. Mas agora é o momento da ação. Então, o poder público, de posse desse arcabouço jurídico que ela acabou de gerar, que são essas leis, né, que bote em prática para que a gente entenda onde que a gente pode fazer mais aplicações ou fazer a melhoria de algum modo. Entendo que a questão das áreas comerciais em Goiânia, ela ainda é muito séria. A questão da abertura da fachada ativa, ela foi importante nesse momento, principalmente para a gente melhorar uma condição do cenário urbano, voltando numa questão micro, não mais pensando no macro, né? Uma questão que Goiânia tem, que foge um pouco à regra, e São Paulo não tem, por exemplo, é a questão do afastamento obrigatório das edificações em relação ao seu limite frontal. Eu preciso de no mínimo 5 metros afastado, e por uma condição histórica, a segurança impôs que a gente criasse esses muros, as portarias, as varetas dessa região, e dá esse ar de sequidão que a gente entende que ficaram esses corredores, onde a gente tem principalmente os edifícios. São poucos os edifícios que se deixam abrir, digamos assim, nesses 5 metros para uma relação de paisagismo, né, para uma relação de gentileza urbana nessas relações, né, com o pedestre ali ou o passante. Mas nós entendemos que boa parte dessas políticas, principalmente com a relação da proposta da fachada ativa, voltará a ser possível que a gente tenha esse cenário mais aberto, né, mais amigável, né, a essa relação da escala humana que é o passante que nós temos ali, é o usuário dessa calçada, né, e de novo a gente voltar. Eu entendo que todas essas políticas, boas ou más, que a gente teve até agora e que a gente tem agora nesse novo regramento, né, o foco principal ainda deve ser a pessoa, deve ser o ser humano. Então, a relação do seu modal é muito importante, mas a relação da escala do ser humano ali é que deve ser priorizada. Então, entender o que é esse nosso, essa nossa pessoa, né, a prefeitura deixar de considerar essa pessoa como um contribuinte, né, passar a ser ali realmente como o seu contratante, né, ao poder público, eu acho que seria muito importante. E o poder público ser ativo no processo de pegar essas políticas e colocar em prática, né? Essa é a minha esperança para essa nova lei, digamos assim, 2023 para frente, que a cidade seja mais bonita e amigável. Maravilha. Mais uma vez, agradeço a participação de vocês. Espero que também tenham gostado aí da nossa conversa e que nossos ouvintes também tenham aprendido algumas curiosidades a mais sobre Goiânia, uma cidade que com certeza vale a pena conhecer e se aprofundar mais. Um abraço, pessoal. Com certeza. Abraço, Antônio, e a todos. Érica, prazer conhecê-la. Nesse episódio, conversamos com Érica Kneip e Andrei Machado. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Urbime, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urb.me e invista a partir de R$1.000.